Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Papo de Rede, direto do AGC 2025, fazendo uma entrevista nos podcasts do canal da Brint. E recebemos nesse momento Nicolas Sanches, CEO da Matrix Go. E vamos conversar um pouco sobre inteligência artificial, que é um dos grandes diferenciais da Matrix, né? Seja bem-vindo, Nicolas. Obrigado, Leandro. Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Estava com saudade já, há muito tempo a gente não conversa, né? Verdade, a gente já se conhece de uma longa data, né? Com certeza. E nós estamos conversando aqui nos bastidores, né, Nicole? Sim. Sobre o futuro, né? E assim, são vários viés que a gente pode seguir essa conversa, mas eu deixo aberto para você, assim, nós estávamos falando assim, as profissões serão substituídas? Você falou, não, né? O humano que tiver mais facilidade de se relacionar com a inteligência artificial é o que vai sair à frente das demais, né? Sim. Essa tua percepção também que é... Assim, já tem uns 10 anos que a Matrix ela se posicionou no mercado, né, no mercado principal que a gente atua hoje, que são os provedores. Hoje a gente tem outras verticais também, em mercados parecidos com o servidor. Serviço de assinatura, tá, seguros. Então a gente percebeu, né, que quando eu conheci IA, eu tive a oportunidade de entender um pouco mais de IA, um pouco mais avançado, eu percebi que um dia essa coisa ia virar o que virou hoje, né? Muito pelo lado nerd de ser, de gostar muito de filme, de ficção, né? Perfeito. Então, eu assisti o filme Matrix, fiquei encantado com aquilo, e eu fiquei com aquilo na cabeça, um dia o mundo vai ser assim, né? Poxa, legal. Então, a empresa virou Matrix por esse nome, do filme, né? Que é o filme, o Matrix 1, né? Tem a parte filosófica, que eu gosto demais, Platão, né? Sim. Ele fala da alegoria de Platão ali durante o filme, né? Praticamente a narrativa do filme, né? É mostrar que a gente precisa abrir a mente, né, para uma realidade. Então, é um filme bastante complexo, né? Vencedor de Oscar. Sim. Então, de lá para cá, eu tive que estudar bastante para poder entender e passei por todas as fases, praticamente, dos últimos anos da evolução, né? E lá atrás, a gente tinha uma inteligência artificial que era muito limitada, né? Se comparado aos dias de hoje. Que era aquela inteligência artificial que a gente colocava uma palavra e colocava intenções para aquela palavra. A gente tentava simular o que o cliente estava querendo com aquela palavra. Perfeito. Ou com um conjunto de palavras. E era uma coisa bem mecânica, né? Então, assim, por exemplo, o IBM Watson, né, quando veio, colocando aquela lista de intenções que a gente tinha que criar manualmente. Então, de lá para cá, a gente veio, né, trabalhando com automação de processo, colocando essa IA um pouco mais ultrapassada, né, da de hoje, para rodar e conseguindo bons resultados, né, de automação. Tentando simplificar a vida do provedor, principalmente, que tem que atender uma grande escala de clientes. Perfeito. Muitas vezes ele tem que fazer esse atendimento na mesma hora, porque teve um bloqueio financeiro, todo mundo ligou pedindo a segunda via. Então, é comum na operação você ter esses comportamentos, né? Perfeito. Então, a gente conseguiu resolver muito problema com isso. Só que em 2023, né, teve essa movimentação, que foi uma movimentação que foi a divisora de águas, que foi a criação dos modelos de linguagem natural, do processamento de linguagem natural. E quando a gente fala de linguagem natural, né, a gente tem a principal questão humana de desenvolvimento, né, o que principalmente diferencia a gente dos animais, que é justamente a nossa capacidade de construir linguagem. Perfeito, né? linguagem. Então, quando eu me deparei com isso, eu tive que voltar para a escola para estudar psicologia, neurociência, psicanálise, para entender o ser humano, o cérebro humano. Perfeito. Né? Não somente na questão da linguagem, mas também na questão... Mas também na questão de como essa linguagem ela é construída. Né? Então, aí eu pude entender nuances do comportamento humano, né? Da psicologia, né? Da psicologia clássica, né? Da psicanálise de Freud. Legal. Então eu pude mergulhar nesse mundo de Freud. Aí de Freud a gente entra para a mitologia grega, né? Fantástico. E aí você vai para um caminho que a gente fica com sede de saber. Você nunca mais para de estudar, né? E ali você vai identificando esses padrões de linguagem, né? Que o ser humano é capaz de fazer, não somente a linguagem oral, mas a linguagem corporal. Perfeito. Né? Os cegos, por exemplo, usam um sistema para poder criar linguagem e ler informações. Então, o cérebro humano tem uma capacidade incrível de criar linguagem. Só que nem sempre todo ser humano ele tem a mesma capacidade de construção de linguagem, até mesmo porque, para criar linguagem, ele precisa de estímulo. Ele precisa ter um bom repertório, ele precisa de ler, frequentar boas escolas. Né? Então, o que aconteceu, né,
na geração X, por exemplo, a gente teve uma base, nós que somos da geração X, nós tivemos uma base escolar que era uma base extremamente custosa. A gente tinha que ler enciclopédia Barça. Né? Muitas pessoas não vão saber o que é isso, mas a gente tinha que fazer pesquisa lá. Não existia internet quando a gente foi alfabetizado. Praticamente era biblioteca. Né? Então a gente tinha o hábito cultural de ir a uma biblioteca, procurar um livro na estante, um bibliotecário nos ajudava, a encontrar. Né? Porque era a profissão, né? Que naquela ocasião, eu nem sei se existe mais esse tipo de profissão, como existia antes, que até as empresas tinham um bibliotecário. Né? Era o curso de biblioteconomia. Eu nem sabia dessa. Biblioteconomia, boa. Então, tinha profissionais que se especializavam em ter praticamente um banco de dados que essa pessoa era, porque ela sabia o resumo de cada livro e o assunto, e ela ia na estante, precisamente na estante, achava o livro, cara, você precisa fazer uma pesquisa de ciência para uma ciência, né, social. Provavelmente aonde dentro do livro estaria aquela. Exatamente. Então, tinha esse humano que fazia essa ponte, né, para entregar para um aluno ali e começar a sua pesquisa. E a gente era treinado justamente a desenvolver linguagem. A gente não tinha um computador. Então a gente escrevia à mão. Né? A gente tinha caligrafia, não sei se você lembra disso, que a gente escrevia mal pra caramba. Aí a professora compra um caderno de caligrafia, a gente escrevia a letra cursiva. Trabalhos em papel amasso, que chamava na época. Cartolina, colagem. Então, assim, as gerações atuais, elas perderam isso por causa da tecnologia. Então, enquanto veio um tablet, ele substituiu, né? Ele criou uma facilidade, mas nem sempre a facilidade traz benefícios na nossa evolução, no nosso progresso evolutivo. Então, essa entrada dessa tecnologia para as gerações mais recentes foi, na minha opinião, foi o grande prejuízo para a construção de linguagem. Então, as crianças hoje, né, raramente sabem escrever, raramente sabem se comunicar bem, né? Elas acabam adquirindo um estresse absurdo, uma ansiedade por não conseguir se expressar. Perfeito. E ainda tem a rede social que vem com algumas questões morais, né? E culturais que acabam impedindo as pessoas de se expressar, de criar linguagem, né? De não ter vergonha de fazer as coisas. Então, nesse contexto todo, aonde que eu digo que, né, a discussão, o que vai substituir, qual que é o futuro dessa tecnologia, o futuro está no ser humano que não consegue desenvolver linguagem. Principalmente escrita. Aquele ser humano que não consegue tirar o problema da cabeça e escrever um texto narrando esse problema. E a gente sabe que nessa narrativa é preciso ter contexto, é preciso ter coerência. Né? Imagina um aluno de redação, né, que vai fazer uma redação do Enem. Esse aluno que fez uma redação do Enem, ele está sendo treinado e colocado à prova para construir linguagem. Então, ele é uma pessoa, é um cara que vai se dar muito bem com a inteligência artificial. Né? Talvez nesse viés, os antigos, como fala a nossa idade, talvez tenham mais facilidade até com a inteligência artificial, pois já tem a linguagem um pouco mais apurada, né? E os novos, talvez os mais jovens, terão que se aprimorar mais nisso, né? Na construção disso, né? Exatamente. Então, eu acho que... E esse termo falou muito do contexto, você citou várias vezes, né? O contexto para uma linguagem artificial, para LMM, né? Ela é necessária. Você tem que alimentar, né, a inteligência artificial, seja qual for das ferramentas, né, com contexto, né? Eu acho que esse é o grande X. Quem conseguir alimentar melhor, terá melhores resultados. Com certeza, isso, né? Faz parte da questão da interpretação e o entendimento do propósito que você está usando aquela inteligência artificial. Perfeito, né? A palavra LLM ainda é bastante nova, né, para as pessoas. Isso. Então eu gosto de usar, até na minha palestra eu fiz isso, gosto de trocar um pouco esses nomes estrangeiros por modelos de linguagem. Modelo de linguagem, perfeito, isso. Eu gosto de falar que a inteligência artificial é uma ferramenta linguística. Tá? É uma ferramenta de comunicação humana. Então ela vai executar tarefas que um ser humano faria, porém é uma ferramenta de linguagem humana. Perfeito. Então um programador especialista, né, em uma linguagem de programação, ele não vai conseguir comunicar com esse modelo de linguagem, né? Se ele não tiver uma boa capacidade de construir narrativa e construir contexto. Perfeito. Aí vem todo o potencial de entrega, né? Se a gente vai fazer uma tarefa ali, por exemplo, escrever uma palestra, minha palestra, geralmente quando eu monto uma palestra, eu gasto no mínimo uma semana para poder fazer as imagens, passar para o designer,
fazer uma revisão na palestra, aí eu tenho que ensaiar a palestra, colocar a informação, tirar. Então, eu fiz a minha palestra toda no ChatGPT, que é um assistente que eu tenho no bolso hoje, já tem em 1 hora. Inclusive com nível de imagens para ilustrar a narrativa que eu estava construindo, que eu demoraria 1 mês para fazer com o meu designer. Perfeito. Né? Para eu conseguir fazer uma narrativa para passar para o meu designer, a imagem que eu quero falar, eu já vou ter uma dificuldade porque eu não sou designer. Até para não sou designer. Linguagem para ele. Exato. E ele não vai falar na mesma linguagem. Então, assim, nós seres humanos, a gente se comunica mal, né? O grande problema da humanidade inteira é a comunicação, é a linguagem. Né? Então, esse cara que está ali, dominando um assunto específico, né? Diante de uma ferramenta dessa, de um modelo de linguagem, ele vai conseguir ter um resultado muito melhor do seu trabalho e, consequentemente, vai ter um aumento de produtividade. Perfeito. Agora, será que isso vai trazer problemas econômicos? Eu vejo que as pessoas vão ganhar mais com isso. Tá? Então, hoje, na nossa limitação de trabalho, a gente consegue trabalhar, sei lá, às vezes até 18 horas por dia, até um pouco mais, né, para quem tem empresa, né? Um problema grave, você não consegue dormir, então você está trabalhando, você não consegue descansar. Mas agora você ter alguém para poder pedir conselhos e alguém que você sabe que pode te dar esse conselho baseado em dados, baseado em evidências. E não baseado em emoções e sentimentos, né? Aí a gente consegue ter um ganho de desempenho em qualquer área da sociedade. Desde um político, desde um advogado, um juiz. Áreas, né? Imagina um juiz que vai ler um processo inteiro. Esse juiz, por mais que ele seja experiente, ele ainda assim é um ser humano. Um ser humano. A emoção pode ainda e é um ser humano tomar que conta é disso. Falível em relação à emoção. Se ele tiver, por exemplo, um falecimento na família dele, por mais que ele seja juiz, ele não vai conseguir ficar neutro. Sem dúvida. Ele vai ter uma interferência, né, de interpretação, de leitura, que uma máquina jamais teria numa condição dessa. Né? Por falar, se fosse modelo de linguagem, ele fala assim, o ChatGPT é o mais conhecido que virou, né? Mas existe uma infinidade. E nós comentamos antes nos bastidores sobre... diria, uma guerra não comercial, mas intelectual, para se dizer, entre China e Estados Unidos, né? A quantidade de patentes de inteligência artificial que tem surgido na China. Como que você avalia assim, esse crescimento exponencial da quantidade de modelos de linguagem que existem, né? Eu vejo assim, como eu sou da área de software, né? Eu fico preocupado com as soluções que são gratuitas. Porque sempre que alguém faz alguma coisa de graça nesse mercado, o preço lá na frente, vamos ver as redes sociais, né? O prejuízo social é tão grande, né, que hoje nós somos manipulados por essas redes. Sem dúvida, né? sim. Nós somos o produto. Somos um produto. Então, somos nós que pagamos o preço. Né? E esse preço é caro, que toma a nossa atenção. Sem dúvida. Né? Acaba fazendo com que a gente fique ansioso, desenvolve diversos transtornos mentais de pessoas que não poderiam usar por questões psicológicas e acabam usando porque todo mundo usa. Né? Esse efeito de comparação, né? As fake news. Então, seja, o custo do de graça é muito caro. Importante esse detalhe. Então, eu fico muito preocupado quando chega, por exemplo, o DeepSeek, que é uma empresa chinesa. A China é uma potência, uma outra cultura. Nós não conhecemos a cultura, nós não estudamos China. Perfeito. Agora, quem já tem um pouco mais de experiência, no nosso caso, né, que faz importação, já lidou com o chinês, já viajou, né, tem um pouco mais de repertório de vida, a gente sabe, esses caras são muito espertos, eles têm 5.000 anos de tradição. Né? Quantos anos tem o Brasil? Quantos anos tem a China? Sim, né? sim. Quantos anos tem as Américas e quantos anos tem a China? A Ásia, né? É uma empresa, um país milenar, né? Com uma cultura forte. Então, esses caras não estão para brincadeira. Perfeito. E quando eles colocam um produto desse para atender o Ocidente, o inverso não acontece. Você não vai ver um chinês usando uma LLM, um modelo de linguagem americano. E jamais você vai ver isso. Sequer você consegue alguns aplicativos, sites de busca, rede social na China. Perfeito. Então, por que eles estão fazendo esse movimento para mandar para o Ocidente essas tecnologias de graça? Porque sabe que a gente não tem condição de desenvolver aqui. Né? Não tem estrutura para desenvolver. Então, o brasileiro vai pegar essa tecnologia, que é de graça, e vai começar a implantar isso em larga escala. Aonde eu vejo que pode ser um grande problema que a gente não tem capacidade de conter nas nossas informações. O risco delas ir... Acho que você comentou ontem na palestra também sobre isso, né? Isso. O risco de você ter informações na nuvem e que tu não sabe de fato, tu não tem segurança nenhuma que essa informação não é só sua. Ela acaba sendo de domínio Ela pode público, ser, de uma certa forma, né? Mas que essa solução possa ser uma solução
standalone, confinada, que não tem acesso à internet, você vai ter que atualizar. Quem garante para mim, Perfeito. que na hora de atualizar, baixar a versão nova, ele não está fazendo um input também, upload, né? Dos dados que eles foram tratados ali. É gratuito, tu não tem contrato, nada, então não tem... É um perigo. Falar de coisa gratuita é um perigo, principalmente no ambiente corporativo. Aí nós lidamos com dados sensíveis dos nossos assinantes, nossos clientes. Né? Então a gente vai expor esse dado a uma empresa da China que não tem nenhum contrato e, por sinal, é gratuita, eu acho um risco muito grande de quem vai oferecer uma solução de IA não se preocupar com isso. Perfeito. Show de bola. De colocar uma solução gratuita, às vezes para poder iludir o cliente, que eu acho que é muito sério essa questão. Nós vivemos num país que não favorece a nenhum empreendedor, seja de pequeno porte ou de grande porte, né? Somos massacrados pela legislação, pela parte tributária. Também. E aí a gente pegar um parceiro de negócio, um fornecedor de tecnologia que vai aproveitar dessa ingenuidade tecnológica, muitas vezes, e vai vender uma coisa que pode ser perigosa para a empresa, que ele não tem domínio, não tem controle. Então, é onde a gente precisa olhar melhor e falar assim, olha, vou usar essa tecnologia para um projeto pessoal, vou usar para a minha vida pessoal para poder me ajudar no meu dia a dia, mas quando eu vou botar dentro do negócio, eu tenho que tomar um cuidado, para saber aonde eu vou colocar. Né? Essa é a preocupação que eu acho que é a mais relevante para todos nós. Bacana. Nós estamos quase chegando ao fim do episódio, Nicolas, mas o que você desse, assim, como último questionamento, uma dica para quem assim ainda está receoso, né? Fala assim, eu ainda tenho dúvidas se isso vai pegar, maneira de dizer, mas assim, se eu devo estudar, se eu devo buscar um pouco. Que dica você dá para quem está na dúvida, em cima do muro, você... Do lado pessoal, nesse momento, por exemplo. Eu acho que eu vou até usar um exemplo que, como eu uso, né? Perfeito, como eu uso. Ótimo. Hoje a minha família inteira usa, né? Minha esposa, meu filho, usam o ChatGPT na versão mais barata que existe, né? E a gente ensinou para ele algumas coisas do nosso dia a dia para poder facilitar a nossa vida, tanto profissional quanto na parte pessoal. Então, por exemplo, hoje a gente cuida da nossa alimentação usando o ChatGPT. Então, quando a gente vai comer alguma coisa, a gente tira foto da tabela nutricional. Fantástico. Nós fizemos os inputs de todos os nossos exames, os PDFs, para ele poder ler os nossos exames. Fantástico. E aí eu pedi meu médico para me ajudar a construir um prompt, para ele poder fazer uma dieta para mim e me acompanhar no dia a dia. Então, com isso, Leandro, eu que tenho um problema sério com a obesidade, né? Eu luto contra a obesidade já tem mais de 20 anos. Então, eu consegui emagrecer nesses últimos um ano, o que eu não emagreci em 10. Fantástico. Simplesmente porque ele me ensinou uma coisa que nenhum profissional tinha me falado. Que o problema não era a quantidade que eu comia, era a forma que eu comia, o horário que eu comia. Certo? Então, eu tenho um nutricionista do teu lado o tempo todo. Do meu lado. Então, eu tenho uma pessoa do meu lado agora, uma pessoa virtual, que me ajuda e me avisa. Olha, Nicola, você comeu muito no almoço. Perfeito. Na janta você vai ter que pegar leve. Tá? Aí eu comi um doce agora, tá? Vou tomar um vinho. Cara, se você tomar um vinho, semana que vem você tem um compromisso, que é um churrasco. Realmente você vai ter que pegar leve no churrasco. Show. Então ele me ajuda a lembrar das minhas responsabilidades. Que bacana, de ter um hábito saudável. Então, isso encaixa muito bem. Mas pegando carona com isso, a gente pode pegar decisões que a gente tomaria na empresa, sem comprometer dados, e começar a colocar esse modelo para tomar. Então, se eu não estou pegando dados de ninguém que não é sensível, estou pegando um relatório do meu sistema, por exemplo, que vai falar do meu cancelamento, né? Das minhas vendas, sem colocar dados de cliente. Perfeito. E vou jogar essa informação lá já com essa responsabilidade, né? Eu vou pedir para ele me ajudar a fazer uma análise correlativa de dados. Perfeito. Coisa que para a gente fazer isso, tem que ser um Einstein, um cérebro de Einstein. Isso, correto. Né? Para fazer uma análise dessa apurada. Então eu posso pedir para ele me ajudar a tirar insights daquilo. Joia. Ou resolver problemas também na área que eu não tenho tanta capacidade. Por exemplo, como marketing. Né? Me ajude a criar uma campanha para o marketing, para participar de uma feira que é a Brint, minha exposição vai ser sobre inteligência. Então, esse prompt muito bem elaborado, muito rico em detalhes, vai me trazer uma estratégia profissional, né, que eu não conseguiria sozinho, ou eu precisaria contratar um consultor muito especializado, muito caro, para poder fazer, né, um trabalho similar. Jóia. Maravilha, Nicola. Obrigado pela conversa, fantástico, a gente já se conhece há tempo, mas eu precisaria ouvir, quase no fim do nosso AGC, nosso encontro, mas precisaríamos, agradeço pela atenção e prestatividade aí, conta conosco sempre que precisar. Tá bom, obrigado, Juliano, um abraço. Um abraço, tudo bom. Tchau.